Um filtro com água lá, geladinha. Essa daqui tá mais... Aí, isso aí. O Paulo disse que a turbulência foi tanta. Eu tô com você, bem engraçado. Tudo jóia. Bota fé. É verdade. Sabe qual é, né? Eu sei. Ela que é responsável. Hoje eu não podia voltar. Não, eu sei, mas hoje de tarde eu fiz fofoca lá, eu falei, vai lá, tá curtindo você lá e agora já tá aqui. Já tô aqui. Pra isso serve. Toda hora eu te falo um recebeu agora, acabou de me ligar. Foi. Mas depois vai captar mais a casa. Depois vai ligar pra você, fica com o pai e tal. O pai que eu vou lá em casa. E eu ligo lá, coleguinha. Boa noite a todos. Eu peço que ocupem lugares em nosso auditório para que possamos dar início à quinta literária de hoje. Agradeceria a todos que, se puderem, que busquem lugares para o nosso auditório para que a gente possa começar. Eu queria fazer vários anúncios, considerando que essa é a nossa última quinta literária deste ano. Eu queria anunciar vários eventos aos quais a ANE está afetiva e institucionalmente ligada. Em alguns casos, nas duas situações, por razões afetivas e por razões institucionais. Em outros, apenas por uma ou por outra das circunstâncias. O primeiro anúncio que eu quero fazer é para o lançamento do livro de Ronaldo Costa Fernandes, grande poeta brasileiro. Será na próxima terça-feira, dia 27 de novembro, a partir das 19 horas, no Carpe Diem da 104 Sul. Esse é o evento do dia 27, é o próximo evento. No dia 29, teremos um evento tipicamente da ANE, que é a festa de encerramento, a solenidade de encerramento do terceiro concurso de ensaios de literatura coreana em Brasília. Então nós teremos aqui a presença dos 3 vencedores, né, dos que foram classificados pela comissão julgadora, e vamos ter uma solenidade importante aqui para nós. É o terceiro concurso e é o encerramento do terceiro concurso. Depois, na semana seguinte, nós temos 3 eventos também aos quais a ANE está ligada. No dia 4, nós temos o lançamento na quarta-feira, dia 4, dia 4, 2 é domingo, na terça-feira, dia 4, nós teremos o lançamento do livro de nosso confrade Flávio René Cote, livro de contos. O Flávio, eu achei que ia estar aqui e ia pedir a ele, eu tinha me programado para pedir a ele o título do livro. Mas, enfim, todos os associados e amigos da ANE vão receber o convite oportunamente, dia 4 de dezembro, também no Carpe Diem, no mesmo lugar onde vai ser lançado uma semana antes, ou seja, na terça-feira agora, o Matadouro de Vozes de Ronaldo Costa Fernandes. Então, dia 4, o livro do Flávio Cote. No dia 5, no Beirute, aqui também na 109, nós vamos ter o lançamento também de uma pessoa muito querida desta casa, que já foi palestrante aqui, que é outro poeta também radicado em Brasília, Nicolas Ber, que vai lançar uma caixa com os 5 livros que fizeram parte daquela época em que ele era poeta, de distribuir os livrinhos, e esses livrinhos vão ser a época do mimeógrafo, né, chamada poesia do mimeógrafo, que é uma coisa que remonta à década de 1970 aqui em Brasília. O Nicolas foi um dos principais poetas dessa geração, vamos dizer assim, né, a geração mimeógrafo. Esse livro vai ser lançado na quarta-feira, dia 5, no Beirute, aqui da Asa Sul. No dia 6, que é uma sexta-feira, nós teremos aqui, no auditório da ANE, a posse de nosso confrade
nosso associado, perdão, e também é confrade na Academia de Letras do Brasil, a Inês Salacier Filgueiras Quintão. Vai tomar posse aqui na sexta-feira, dia 6 de dezembro, vai ser saudado por Anderson Braga Horta, pelo palestrante de hoje. E finalmente, se a memória não ter me traído em nenhum momento, no dia 13 de dezembro, nós vamos ter aqui na ANE um evento muito especial, que é a nossa festa, a nossa confraternização natalina, precedida do lançamento aqui neste auditório do livro Quintas Literárias de 2017, que é o primeiro da série e que foi concluído graças ao trabalho absolutamente excepcional de nossa diretora Sônia Helena Cordeiro, de Camargo Cordeiro, e o livro será lançado aqui no dia 13 de dezembro, neste auditório, e depois iremos para o foyer, onde teremos uma confraternização natalina. Agora chegou o poeta que foi o primeiro mencionado aqui hoje. Chegou o Ronaldo Costa Fernandes. Já fiz o devido anúncio e agora digo que o poeta está presente também. E aqui recebo também um recado de caligrafia hieroglífica, mas enfim. Então você pode ver se você consegue. Tá, ele está presente aqui hoje? Cadê o Carlos Alberto Xavier? Bom. Fazer esse registro que o Anderson conseguiu ler para mim. Você é o autor dos livros? Você é o próprio? Bom, então é a Biblioteca de Alexandria, né? Porque não é. Se o diretor da biblioteca que escreve tem essa caligrafia, eu não sou da época. Mas eu agradeço muito, viu? Eu me lembro perfeitamente da sua presença aqui, até em outros eventos da ANE, e sou muito grato por você vir à nossa última quinta literária do ano. Agradeço eu especialmente, e muito especialmente também o Bilar, a nossa presença. Bom, então, feitos todos esses anúncios que demonstram a nossa intensa atividade cultural, o nosso protagonismo cultural, que foi a marca de todos esses anos de nossa gestão aqui, nós também temos um evento especialíssimo hoje, que é a palestra que encerra a série de Quintas Literárias de 2018, de nosso querido poeta Anderson Braga Horta, fundador desta casa, então, uma figura sempre presente aqui conosco, e foi uma coincidência felicíssima que as duas últimas Quintas Literárias do ano tenham sido palestras de Lina Tâmega Peixoto, que também está aqui presente, que falou há 2 semanas, e hoje fala Anderson Braga Horta. 2 fundadores da ANE, 2 pessoas, 2 grandes escritores brasileiros, ambos mineiros, que participaram daquela fundação da ANE no já remoto 21 de abril de 1963, há 55 anos e quase 56. Então, com muita honra, com muita alegria, eu passo a palavra. Mais algum registro? Tá. Isso aqui eu falo depois no final, obrigado. Desculpa. Palavra imediatamente ao nosso querido Anderson Braga Horta, numa homenagem que nós temos que prestar, que uma casa de cultura tem que prestar. Eu digo que Anderson é um dos mais importantes poetas brasileiros da contemporaneidade. E agora ele vai falar hoje aqui em homenagem a um dos mais importantes poetas brasileiros de todos os tempos, Olavo Bilac. Tem a palavra Anderson Braga Horta. Muito obrigado. Meus amigos, todos vocês, colegas e amigos, muito obrigado pela presença, muito boa noite. Carlos Alberto, mais uma vez, obrigado pela presença. Minhas recomendações, meus agradecimentos ao secretário Guilherme Reis. E intitulei essa palestra de Ouvindo Estrelas, uma alusão óbvia ao que é talvez o soneto mais conhecido de Olavo Bilac. Tão conhecido, eu acho que todo mundo sabe meio de cor, se não de cor mesmo, esse soneto.
Bilac nasceu em 16 de dezembro de 1865, faleceu em 28 de dezembro de 1918. Está portanto 100 anos, estamos então comemorando o centenário de morte do grande quadro. Viveu 53 anos, portanto. Nos dias de hoje, 53 anos fica longe da nossa expectativa de vida, não? Então, uma pessoa falecida aos 53 anos, para nós, morreu na flor da idade. Eu espero chegar lá. 53? Eu gostaria de chegar lá, retroativamente, mas parece que ainda não inventaram essa máquina. Mas, hoje, uma moça de 53 anos, ela está em pleno vigor, em plena juventude, acho que posso dizer isso. Ou será um viés dos meus 84 anos, eu não sei. Mas no tempo de Bilac, era uma senhora, veneranda senhora, talvez até uma velha. Bilac já era meio velho com 53 anos. Naquela época, em relação aos seus antecessores românticos, ele foi até um Macróbio. Eu até resolvi fazer umas comparações. Gonçalves Dias, que era um ídolo para ele, a cadeira que ele fundou na Academia Brasileira tinha o nome de Gonçalves Dias, viveu 41 anos. Vocês vão dizer, viveu só isso porque morreu no naufrágio do Guarda de Boulogne. Não, mas ele já estava doente, foi o único a morrer nesse naufrágio. Parece que não conseguiu sair do seu camarote, do seu leito. Parece que já estava até em coma. Ele ia morrer mesmo, morreu no mar. Outros, da mesma época, posteriores a Gonçalves Dias, anteriores a Bilac, a esses outros, fortuna deu um menor tempo. Laurindo Rabelo, aos 38, já do batel da vida, sentiu tomar-lhe o leme a mão da morte. Álvares de Azevedo, em 2 belos sonetos, já da morte o pavor me cobre o rosto. 20 anos não vivi um só momento. Junqueira Freire invocava pensamento gentil de paz eterna. Amiga morte, vem. E ela veio aos 22 aninhos do poeta. Casimiro de Abreu, se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. E foi corrido aos 21 anos. Fagundes Varela viveu em Cânticos um calvário de 33 anos. Estou sempre fazendo alusão a poemas desses jovens que morreram tão prematuramente e deixaram uma obra que fez parte notável dos fatos e dos feitos que resultaram na construção do Brasil. Não mais da província de Além-Mar, mas do Brasil. Castro Alves tinha 17 anos quando escreveu, em pleno borbulhar do gênio, adeus vida, adeus glória, amor, anelos. Viveu ainda 7 anos, 24 ao todo. Esse, pelo menos, curtiu intensamente a vida breves. É corriqueiro lembrar que o nome Olavo Bilac é um perfeito alexandrino francês. O nome completo de Olavo Bilac, Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac. Fábio, em recente palestra feita no Pleno Clube, no Rio de Janeiro, sobre Bilac também, lembra que também os outros 2 grandes parnasianos, Raimundo Correia e Alberto de Oliveira, tinham nomes alexandrinos. Parece que o do Bilac é o mais redondinho, mais alexandrino, mais perfeito. Mas os 3 próceres do nosso chamado parnasianismo
parece que estavam já destinados. Se é que numerologia tem algum sentido, né? Eu não sei se a numerologia tem a ver com isso, não. Mas os três tinham nomes alexandrinos e foram cultores do parnasianismo, e vem da literatura francesa, famosa pelo seu dodecassílabo, apelidado alexandrino. Também aprendemos nos manuais que Bilac foi um poeta parnasiano, vale dizer, vinculado a uma escola marcada pela impessoalidade, pela frieza emocional. Sua vida, entretanto, não foi essa pasmaceira que se poderia imaginar. Em se tratando de um suposto adepto da Torre de Marfim, da objetividade realista, do não envolvimento da literatura de gabinete, suposto, como deixou claro José Jerônimo Rivera, aqui presente também, no primoroso painel que desenrolou para nós no auditório, neste auditório, em março de 2014. A arte de Bilac também não foi tão alienada como querem, na realidade, como querem fazer supor. Obedeceu em grande parte, especialmente no primeiro dos livros que compõem as poesias da edição inicial, obedeceu rigorosamente aos cânones propriamente parnasianos. A partir daí, especialmente na Via Láctea, ele se passou a poetar mais livremente. Esqueceu um pouco os cânones do parnasianismo, permitiu-se voar mais romanticamente, de modo que não é Bilac um parnasiano típico do ponto de vista da escola francesa que deu origem a esse movimento. Amoroso Lima, que foi um dos que melhor o compreenderam, fala muito bem a respeito e nós vamos transcrever adiante. Sobre o cidadão Bilac, lembra Antônio Carlos Sequim, em presença do Parnaso, que longe de um comportamento glacial diante da vida, desenvolvia intensa atividade pública, metendo-se em política, lutando pela obrigatoriedade de prestação do serviço militar e opinando sobre as reformas urbanísticas do Rio Bela Époque. E Leduivo, em Os Navios Parnasianos, fala de sua alegria de viver. Quanto às características do nosso parnasianismo amenizado, particularmente no exemplo bilaquiano e pelo menos ante os termos da ortodoxia, como se depreende da boa crítica, recomendo uma vista d'olhos no magnífico estudo O Parnasianismo na Poesia Brasileira, de Sâncio de Azevedo. Esteve aqui recentemente para tomar posse na Academia de Letras do Brasil. É um excelente estudioso e um excelente poeta, como os anteriormente citados. Rivera, Rivera e Sequim. Flávio, nosso presidente, não preciso me demorar em apresentá-lo. As diferenças entre os estilos de época são muitas vezes tênues. Traços característicos de uns podem achar-se em botão nos anteriores, ou como reminiscência nos seguintes. Há casos extremos. Por exemplo, a Antífona de Cruz e Souza é um belíssimo poema e é um hino simbolista. Esse é um poema tipicamente simbolista. Bilac deixou a Gonçalves Dias, O Incêndio de Roma, A Sesta de Nero, em que ele foi parnasianíssimo. Não são poemas muitíssimo bem feitos, do ponto de vista da construção técnica, são perfeitos, mas estão longe da grandeza que sua poesia
viria em pouco a conquistar. Quando escreveu aplicadamente, de acordo com as prescrições da escola, Guilherme foi um poeta de grande envergadura. Quando, porém, ainda que sem perder jamais a ponderação da boa forma, se deixou levar pelo borbulhar interno, aí, digo eu, aí levantou o voo e compôs poemas que, sem deixar de servir de modelo em seu embasamento e em seu travejamento, nos trazem alma adentro o fluido da paixão e da beleza, coisa que não se deve esperar, não se devia esperar de um poeta rigorosamente parnasiano. A essa paixão e a essa beleza não faltam o sal de alguma dúvida metafísica, nem o ímpeto superior de uma transcendente esperança, coisa que veremos com mais vagar, mais adiante. Logo após o rigor propriamente parnasiano de Panópias, exibem-se em suas poesias os 35 sonetos de Via Láctea, em que Sâncio de Azevedo, citando Alberto de Oliveira, vê com clareza uma combinação de rigor clássico e emoção romântica, que vamos rever na perfeição do soneto número 13. Esse soneto é o famosíssimo Ora direis. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um páreo aberto cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Noto que alguns dos amigos sorriem quando eu chego a esse final, porque já estão acostumados a receber esta carga de beleza que é esse soneto. Um soneto ímpar, não vou dizer ímpar porque seria colocar no primeiro lugar, é demais, né? Uma literatura que tem Camões Santero e no Brasil grandes outros sonetistas, mas um soneto como muitos outros de Bilac, que estão na primeira linha da sonetística em qualquer literatura. Eu não vejo por que certos complexos coloniais que boa parte da nossa crítica ainda hoje tem em relação a nossos poetas. Me parece que uma das coisas que nós temos de melhor, de mais alto, é exatamente a poesia. Sem esquecer a prosa genial do Machado de Assis, a prosa magnífica e poética também de Guimarães Rosa, para ficar nesses dois apenas, que são os dois que conseguiram maior fama, inclusive internacional, tirando um outro exemplo que não é o caso de mencionar. Esse soneto, originalmente intitulado Ouvir Estrelas, e conhecido popularmente também como Ora direis, ao seu começo, nos dá de mão beijada, como quem não quer nada, uma fértil contradição. De um lado, uma dicção escandida, estudada, com uma certa nonchalância, uma aparente frieza no andamento, frieza conceitual, professoral, frieza de quem professa uma lição,
não de quem vive uma paixão. Ora direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso, vai em tom de conversa quase, né? Como se fosse uma conversa. De outro lado, nos exibe um refreado, mas ardente sentir, numa expressão que vai ganhando força até o perfeito final. Emoção contida. O poeta não quer se derreter perante o interlocutor, perante o público. Ele se segura. A impressão, eu estou lendo aqui, a impressão que me causa esse soneto. Então, até que essa primeira parte da narrativa de minhas impressões no soneto pode parecer muito compatível com a escola parnasiana. Mas, continuo. O poeta é contido, mas o seu sentido, manifestado no soneto, é bastante para entremostrar os frêmitos que podiam vagar por sua alma. O que prevalece e fica na mente do leitor é esse clímax, esse caldo de sonho, essa música suave e ardente, esse deslumbramento de ouvir e de entender estrelas, e ficamos sabendo, sentindo que isso sim é poesia, bela e grande poesia, independentemente de tudo o que digam contra ou a favor os teóricos do verso. Bilac foi um grande poeta romântico, me atrevo a dizer. Um pouco tolhido numa parte de sua obra, pela equivocada intenção de ser parnasiano. Mas é bom lembrar que ele mesmo chegou a negar que existisse parnasianismo no Brasil. Isso eu estou citando, eu li em alguma parte da sua obra em prosa e não consegui recuperar em que ponto, em que página eu ouvi. Mas o próprio Bilac achava que não havia parnasianismo no Brasil. Ele não era um ingênuo, estava longe disso. Ele certamente sabia o que fazia, sabia que extrapolava os esquemas parnasianos. E ainda bem que o fez. Dessa escola tem e exibe, contudo, em toda a linha de sua produção poética, a perfeição do verso e a extrema correção e elegância vocabular. Vernacular, melhor dizendo, não apenas vocabular. Há quem aponte e reverbere em Bilac, assim como em Castro Alves, outro poeta de verbo inflamado, o veso da eloquência. Eu diria que a eloquência é uma virtude do discurso feito para convencer, uma virtude da oratória. Já fosse, seja pela justeza do pensamento, seja pela empolgação emocional, um discurso feito para convencer. Aí cabe a eloquência. Se você se refere a um grande poeta, a um grande poema, dizendo que ali há eloquência, ou o poeta não é grande, ou pelo menos o poema não é realmente grande, ou estamos cometendo um equívoco. Estamos dizendo eloquência quando deveríamos dizer o mot juste, para usar um francês, que Bilac dominava e que admirava tanto, o mot juste, que é não eloquência, mas entusiasmo. Entusiasmo é a palavra que se deve usar. E nós vamos ver, mais do que no soneto que vimos agora, vamos ver daqui a pouco, nos trechos do Caçador de Esmeraldas, o que é que eu quero dizer com esse entusiasmo, em que alguns veem mera eloquência, e parece que estão equivocados. Então, também dizem que Castro Alves era um poeta eloquente. Em algumas composições menores ele foi eloquente. Ele era um tribuno, ele era um improvisador,
Ele era capaz de falar de improviso, de poetar de improviso, o que não é nenhum milagre. Eu já vi improvisadores geniais, como improvisadores. Imitadores do próprio Castro Alves, imitadores, eu acho geniais, eu acho uma coisa notável. Mas não chegam à altitude do gênio, que, na minha opinião, eles foram. Poemas de tom épico, como do Gonçalves Dias, do Juca Pirana, do Castro Alves, Navio Negreiro, Vozes da África e o Caçador de Esmeraldas, de Bilar, todos têm esse poder de flama verbal, que eu insisto, não se deve chamar de eloquência. São mais do que isso, são entusiasmo. E isso tem a ver com a etimologia da palavra, que nós vamos ver melhor daqui a pouco. Não é, Padre? Entusiasmo. Entusiasmo é Deus falando pelo poeta, no caso. O arrebatamento verbal, nesses casos, visa a algo em si mesmo, visa ao fogo, visa ao vento, visa ao belo. Aqui eu tentei fazer poesia também, na minha explanação. Me perdoe a ousadia. E peço outra vez perdão para dar o meu próprio, o meu próprio arrebatamentozinho romântico, ao dizer: o poeta é um Deus que influi no que pensa e, sobretudo, no que sente, desse amálgama de pensar e sentir, as artérias do poema, sua criatura. E por isso eu uso, e por causa disso, e de propósito, eu usei e uso a palavra entusiasmo. Como aqueles notáveis épicos, impressiona o Caçador de Esmeraldas pela fornalha verbal em que se informa. Sagres, em certa medida, o antecipa. Outro poema imediatamente anterior ao Caçador de Esmeraldas, na poesia reunida dele. Sagres é poeticamente inferior, e enquanto o sonho do infante, que povoa esse poema Sagres, enquanto o sonho do infante, ao fim se projeta em conquista e glória, o sonho do bandeirante, que é o herói do Caçador de Esmeraldas, o sonho do bandeirante se esparrá em irrisão. Começa e mantém-se o Caçador de Esmeraldas num patamar elevado, com rompantes de lava em picos estratégicos. E lembro aqui que nosso colega e amigo Rivera, nos idos de 1950, decorou o poema. Talvez ainda o saiba todo de cor, mas o ideal seria, em vez de ficar falando essas palavrinhas que vocês poderiam expressar, ler todo o e ler uma série de poemas, especialmente de sonetos. Mas como a proposta não é essa, perdoe-me continuar dizendo algumas coisas a respeito. Mas agora eu quero ler alguma coisa do Caçador de Esmeraldas, que começa assim. Foi em março, ao findar das chuvas, quase a entrada do outono, quando a terra, em sede requeimada, bebera longamente as águas da estação, que em bandeira, buscando esmeraldas e prata, à frente dos peões filhos da rude mata, Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão. Já nesses inícios, a cor esmeraldina se insinua, primeira antecipação de um dos pontos máximos do poema. São as andas verdes, o verde sorriso
o verde coração da bruta pátria. Logo depois, a serra misteriosa de verdes faldas, o verde sonho, o verde arcano, o faiscante verdor da grande serra, mãe das esmeraldas raras, as pedras verdes, finalmente nas mãos do bandeirante, que, vencido pela febre, trôpego e envelhecido, roto e sem forças, cai junto do Guaicuí. É uma espécie de leitmotiv que faz uma pausa na parte terceira para, em prodigiosa mudança de clima, dar espaço à agonia do herói. Fernão Dias Pais Leme agoniza. Um lamento chora longo a rolar na longa voz do vento. Agonia em largo magnífico, a culminar no momento em que Fernão Dias, acreditando estar na posse das esmeraldas, exibe uma face fulgurante, como se a asa ideal de um arcanjo a roçasse. É a hora do delírio verde, quando o leitmotiv se completa e explode miraculosamente no quadro total. Uma obra-prima de tom sur tom, plástico musical. Joia incrustada no corpo áureo do poema. Vejamo-la nas duas estrofes iniciais da parte quarta. Adoça-se-lhe o olhar num fulgor indeciso. Leve, na boca aflante esvoaça de um sorriso, e adelgaça-se o véu das sombras. O luar abre no horror da noite uma verde clareira. Como para abraçar a natureza inteira, Fernão Dias Pais Leme estira os braços no ar. Verdes, os verdes astros no alto abrem-se em verde chamas. Verdes, na verde mata, embalançam-se as ramas, e flores verdes no ar brandamente se movem. Chispam verdes fuzis riscando o céu sombrio. Em esmeraldas flui a água verde do rio, e do céu todo verde as esmeraldas chovem. Esse é a famosa cena do delírio de Fernão Dias, segurando o saco em que estavam as pedras que ele finalmente conseguira, e pensa que são esmeraldas e eram pobres turmalinas sem valor. Neste passo, explode no poema o alto clangor, expressão que ele usa no outro famoso soneto, a língua portuguesa, o alto clangor sinfônico do esplêndido finale. Concentra-me na voz que na solidão só ele escuta, só, excluindo na leitura com vistas a uma condensação impressiva, 2 ou 3 estrofes. Essa voz que ele deu mudamente a missão que ele cumpriu sem o saber. Morre, diz a voz. Morrem-te as mãos as pedras desejadas, desfeitas como um sonho e em lodo desmanchadas. Que importa? Dorme em paz, que o teu labor é findo. Nos campos, no pendor das montanhas fragosas, como um grande colar de esmeraldas gloriosas, as tuas povoações se estenderão fulgindo. Morre, tu viverás nas estradas que abriste, teu nome rolará no largo choro triste da água do Guaicuí. Morre, conquistador, viverás quando feito em seiva ou sangue, aos ares subires, e nutrindo uma árvore cantares, numa ramada verde, entre um ninho e uma flor. Morre, germinarão as sagradas sementes das gotas de suor, das lágrimas ardentes. Hão de frutificar as fontes e as vigílias. E um dia, povoar a terra em que te deitas,
quando os beijos do sol soprarem as colheitas, quando os beijos do amor crescerem as famílias, tu cantarás na voz dos filhos, das charruas, no esto da multidão, no tumultuar das ruas, no clamor do trabalho e dos hinos da paz. E subjugando o ouvido, através das idades, violador de sertões, plantador de cidades, dentro do coração da pátria viverás. Neste ponto, o narrador, o eu narrador, ou o eu épico, digamos, para justapor ao eu lírico, o famoso eu lírico, que não se confunde necessariamente com o poeta, aquele que fez a composição. O narrador faz uma pausa indicada por uma linha pontilhada, recupera o fôlego e retoma a própria voz para colocar ponto final no poema, em que eu chamo a atenção por um belo enjambimã interno, de um hemiciclo para outro, do Alexandrino, no terceiro verso desta citação. Cala-se a estranha voz, dorme de novo tudo, agora a deslizar pelo arvoredo mudo, como um choro de prata urgente o luar escorre, e sereno, feliz, no maternal regaço da terra, sob a paz estrelada do espaço, Fernão Dias faz leme os olhos cerra e morre. Termina o poema. Claro que eu destaquei para ler apenas uns trechos escolhidos que são as maiores altitudes do poema. Mas o que vem a ser isso? O poema. Como discernir entre a versalhada rica em ideias, em rimas e em boas intenções? Como discernir isso tudo, por muito bem feito que seja, do velho, do belo, do grande poema, da obra-prima poética? O sujeito pode saber tudo de arte poética, de versificação, de metrificação, saber tudo de trás para diante, de cor e salteado, dar lições a respeito, criticar outros poetas, fazer os seus poemas muito bem feitinhos, perfeitos formalmente, e não ser um grande poeta. O que é que falta? É possível e é fácil medir a intensidade luminosa de uma estrela, mas que instrumento havemos para medir a intensidade da luz que emana do poema? O poema é ou pode ser feito de qualquer coisa, tudo cabe no poema. Mas o que importa não é a soma das partes que compõem esse todo. O que importa é o fruto da relação entre elas, é o equilíbrio, ou desequilíbrio, como na música entram harmonia e dissonância. É a fulguração áurea que as partes isoladas podem até não prefigurar. É esse quid, esse impalpável, essa fugidia à razão, essa tensão alquímica que as transmuta em algo mais do que uma operação aritmétrica, se me permite a invencionice. É um objeto de beleza, a thing of beauty. Eu cito para não pensarem que eu estou simplesmente copiando o poeta, o grande poeta inglês. O ser do poema implica tudo o que se possa pôr nele, mas é, em verdade, de natureza estética. Entram nele ingredientes talvez indispensáveis, como o verdadeiro, o bom, quem sabe o que mais,
mas a luz, síntese, é estética. Sem estética, no meu entender, não cabe falar em poesia. Estamos diante de um texto muito bem engendrado, pode ser, muito educativo, muito ensinativo, pode ser, mas, na minha opinião, no meu entender, de acordo com a minha vivência, não chega a ser poesia. E isso marca uma distância enorme que vai do que eu entendo como poesia a muita coisa que se pratica, que se vem praticando nos últimos decênios, no país e no mundo, que, a meu ver, é coisa muito fina, muito intelectual, muito apreciável, muito notável, mas não é poesia. Não é coisa que possa competir com os citados Camões, Cruz de Souza, Vilac, Antero, e os grandes poetas franceses, ingleses, italianos, espanhóis, portugueses, todo mundo. Não necessariamente das antiguidades. Não estou pregando um retorno ao classicismo, nem ao simbolismo, nem ao parnasianismo, mas apenas, a meu ver, está faltando, em boa parte do que se pratica como poesia, no Brasil e fora do Brasil, o retorno à palavra. Bilac, assim como Coelho Neto, foi duramente criticado pelo modernismo. Eles foram massacrados pelo modernismo. Coelho Neto nunca mais se recuperou bem desse massacre. Bilac se recuperou, porque Bilac caiu no gosto do povo. O povo gostava, não sei se ainda gosta, hoje não sei se alguém ainda gosta de poesia, ninguém. Talvez pouca gente hoje que entra nas escolas e sai das escolas, pouca gente ouviu falar. Quanto mais ter lido, não ouviu falar de Castorce de Bilac, por exemplo. Né? E não quer dizer que seja gente muito versada em Drummond, Bandeira, Vinícius e outros não. Vinícius tem melhor sorte porque foi muito ajudado pela magia da música dele mesmo e de companheiros ilustres. Né? Os avanços de uma tecnologia universal, invasiva, afastam o homem da meditação, do silêncio, da poesia, acho. Sobre a importância de Bilac para nós, recolho palavras de um depoimento recente de Fábio de Souza Coutinho, na citada palestra no PEN Club, no Rio de Janeiro, intitulada Muito Além do Parnaso. Combina perfeitamente. É claro que eu li antes o trabalho dele, não admiro muito do que nós estamos dizendo aqui. Bilac foi um dos mais verdadeiramente imortais entre todos os poetas e escritores brasileiros. Bilac não foi só um poeta de seu tempo, foi um poeta de todos os tempos, com o que concordo inteiramente. Num país de grandes poetas, foi grande em que pese a mentalidade colonial de pensadores nossos incapazes de ver o que temos de original e de magnificamente realizado. A crítica superou a ponderação modernista, mas assumiu frequentemente em relação a Bilac um viés de condescendência, que não faz jus ao seu porte. Antes e depois da semana, quase sempre a crítica esteve aquém de sua grandeza. Mesmo os que elogiam, parece que muitos deles o fazem de pé atrás. E o grande exemplo vai ser Mário de Andrade. E nós vamos ver alguma coisa de Mário de Andrade. Mas o Mário de Andrade é contraditório. Vamos ver. Opiniões menos calorosas encontramos em Silvio Romero, José Veríssimo, Nelson Werneck Sodré, que é um caso de incompreensão extrema.
Nelson Sodré é um escritor muito engajado. E claro que não podia apreciar um poeta que, embora tendo o seu profundo viés romântico, como eu acho, foi, em boa medida, um poeta parnasiano. Cultivou, em alguma medida, sim, na poesia, na vida não, mas na poesia, uma espécie de torre de marfim, de algo. Eu disse que não, que ele não cultivou tanto assim a torre de marfim, mas nunca se pode dizer que poesia que se preze não tenha algo de torre de marfim. Por que não? Porque poesia se faz com palavras. Também estou aqui meditando lá, copiando, né, repetindo o poeta francês de Malaquais. Se faz com palavras. E hoje a palavra não está sendo tão cultivada assim. E nunca foi tão cultivada num país de analfabetos como o Brasil. Pouca gente adquiriu cultura bastante para apreender a alta poesia que se fez especialmente do nosso romantismo para cá. Por que eu estou dizendo? A poesia é uma linguagem diferente. É uma outra linguagem, tão diferente que nem todo o povo é capaz de atingi-la. De atingir a poesia dita culta, que se publica em livros e que é muito difícil de entender, já pelo vocabulário, já pelas construções sintáticas, já pelo método, às vezes, laborioso, já pela temática, enfim, pela sofisticação. A boa poesia dificilmente é popular por isso. Então, é um milagre que poetas como Castro Alves, como Bilac, para mencionar os dois mais citados aqui por mim hoje, tenham conquistado tamanha popularidade. Porque são ambos poetas de grande apelo verbal, é verdade, de grande força verbal, musicalidade, ritmo, etc. Mas são poetas sofisticados. O próprio Castro Alves não era um poeta sem sofisticação, como muita gente quer fazer, que é longe disso. Jean Agripino Grieco, tão ardente admirador de Castro Alves, com cuja cornucópia verbal se aparenta o Bilac do Caçador de Esmeraldas, esperaríamos um comentário menos comedido. Eu acho que o Grieco foi ligeiramente frio com o Bilac. Era um temperamento. Eu tive a felicidade de assistir a uma conferência do Grieco na Faculdade Nacional de Direito. Falou naturalmente sobre Castro Alves. Castro Alves era o gênio, era o deus de Agripino Grieco. E eu acho que o Bilac está tão próximo dessa força, dessa quase fúria verbal que há em Castro Alves, mas há também em Cruz de Souza, há também no Alfonso de Guimarães e em outros. Está tão próximo o Bilac de Castro Alves, por exemplo, que o Grieco eu esperaria dele algo mais inflamado. Mas deixa eu ver se eu tenho tempo de ler alguma coisa aqui ainda. Sem dúvida. É aniversariante. Eu transcrevo algumas opiniões. Não vou ler tudo para não esgotar todo o tempo que reservado na noite de hoje, não só para a minha palestra, mas também para nossa confraternização, que é tão importante, se não mais importante. Eu cito que Jackson de Figueiredo: a figura de Olavo Bilac surge em meio de nossa ansiedade poética,
como a mais completa que até hoje temos tido depois de Castro Alves. É o gênio da plasticidade, que já nos pertence integralmente. Impõe-se aos nossos ouvidos, à nossa memória, ao nosso coração, ao nosso espírito. Ao seu amoroso Lima, eu disse atrás que é um dos que melhor o entenderam, diz: ficara muito atrás na aurora de sua vida literária o espocar dos seus primeiros e sensacionais sonetos, que fizeram delirar a sua geração com a ardente e paradoxal fusão do tropicalismo e do helenismo parnasiano. Com o correr dos anos, a musa se foi interiorizando, tornando-se menos chama e mais pensamento, menos forma exterior e mais fundo, menos brilho e mais interiorização. Bilac desceu de sua torre de Bafim, palavras dele, para vir pugnar entre os homens na luta perene entre o bem e o mal, entre o espírito de fé e o espírito de negação. Foi homem que nos legou, sem dúvida, a mais bela lição de amor à beleza e de culto ao dever, conjugados em sua obra e em sua vida. Afrânio Peixoto: nunca em nossa língua, em mais belos versos, foram ditas e proclamadas expressões de amor, não amor subjetivo, mas amor real, amado, do que Bilac. A erótica, a parte erótica da poesia de Bilac é sensacional, né? É a mais vistosa sobre Bilac. É o ensaio Bilac Versmaker, está no Encantador de Serpentes. Falando sobre o nunca estás louvado, conquanto não de todo compreendido o caçador de esmeraldas, diz que na cena do delírio que nós vimos, consegue o poeta um verdadeiro sacre vivre, e os alexandrinos que o sustentam talvez só não sejam modernos por serem alexandrinos. Versos esplêndidos como apenas ele e mais uns poucos souberam fazer. Ele, o Fabro, o fabricateur, o versmaker, palavras de Ivan Junqueira. E diz mais: ele é o criador de alguns dos mais plásticos e coloridos versos jamais escritos em língua portuguesa. Mário de Andrade. Esse eu não posso deixar de mencionar, de ler um pedaço aqui. Excluídas as restrições, ditadas, diria eu, pela posição de liderança de um movimento renovador das letras, como foi a Semana de Arte Moderna, nosso extraordinário polígrafo escreveu o maior, o mais abrangente e correto panegírico de Bilac. A página de Mário sobre o poeta é um misto de extremado amor e impulso iconoclasta que beira a insânia. Sua crítica entremeia um discurso laudatório de numerosos alanceamentos desprezivos. Transita do mais alto e bem fundamentado elogio, alanceamentos desprezivos. Transita do mais alto e bem fundamentado elogio a mais desrefinada objeção, como uma empresa de guerra, de destruir o ídolo. Atrevam-me a sugerir. Tarefa razoavelmente fácil, já que na humana seara não há trigal sem joio. Comparo essa página de Mário de Andrade, ela mesma, a um campo de trigo infestado de joio. Arrancada, essa praga arrancada o joio, resta uma celebração extremosa de tudo o que dou um apanhado. Começa o Mário dizendo que Bilac é um dos bons poetas brasileiros. Bom, não? Mas não dos maiores. Frio. E segue: Bilac entusiasmou, atrai-me ainda, não me prende, porque raro me comove, mas não sei bem por que não me comove.
talvez a excessiva perfeição. Talvez. Acho mesmo que é isso. Depois disso, agora falo eu, vem uma gangorra sistólico-diastólica de exaltados elogios e ásperas censuras. Elejo para transcrição, para leitura aqui, perante os amigos, alguns dentre os primeiros, isto é, alguns dos elogios, deixando as espinafrações de lado. Me parecem, já o disse, despiciendas, atrapalham o elogio que ele queria fazer e fez, altíssimo elogio. São elogios bastantes para colocar o poeta nos pináculos do panteão da poesia. Que técnica formidável! Não é preciso buscar mais o século XVIII italiano para se compreender o prestígio que exerce sobre as turbas e mesmo sobre a gente boa, um virtuoso e perfeitamente habilitado, inteligentíssimo, estudioso, paciente. O tapeceiro de As Viagens adquiriu uma facilidade, uma segurança, uma perfeição tal no manejo do alexandrino e mesmo de outros versos que confina com a genialidade. É Mário de Andrade falando. Se quiserem, Bilac é o malabarista mais genial do verso português. Outro nenhum existe que esteja na língua. E mesmo fora desta, poucos emparelhariam com ele nas línguas que sei. Ele sabia algumas. Um há que o supera, um apenas, diz Mário de Andrade. Victor Hugo. Note-se que falo da perfeição técnica no manejo de metros conhecidos. Senhores, senhoras, amigos, para mim isso aí já é o marco de elogio. De que outro poeta se poderia dizer isso? Mário o diz com sua autoridade, apesar de se desdizer frequentemente, é difícil de entender. Eu já disse a minha interpretação, mas continuo sentindo uma certa dificuldade de entender o processo mental em que mergulhou Mário de Andrade ao redigir esta página. E vejam, eu continuo lendo aqui alguma coisa. Sinto que o sonetista admirável da Via Láctea devia ter amado muito para escrever esses fortes e comoventes decassílabos. E há no poemeto, que chama a Via Láctea, considera um poema. E há no poemeto uma grande originalidade. É todo perfumado por uma alegria sã, por uma jovialidade transparente, natural, comunicativa. Há no livro que analisei, tarde, alguns poemas admiráveis, porém justiça passar em silêncio essa verdade. Não só pela perfeição técnica valem eles, mas pela ideia também. Ciclo, língua portuguesa, dualismo, respostas na sombra. Talvez pela maneira com que eu ouvia recitar, numas reuniões dominicais de que me não esqueço. Há um poeta e o formidável, o cometa. Quando devorei tarde pela primeira vez, o meu pensamento parou estarrecido, não sei se me compreendem, diante destes versos. Ele cita, transcreve o soneto, o cometa. Um cometa passava em luz, na penedia, na erva, no inseto, em tudo, uma alma rebrilhava. Entregava-se ao sol a terra como escrava. Ferviam sangue e seiva, e o cometa fugia.
Assolavam a terra, o terremoto, a lava, a água, o ciclone, a guerra, a fome, a epidemia. Mas renascia o amor, o orgulho revivia. Passavam religiões, e o Cometa passava. E fugia, riçando a ilha caudaflava. Feneciam a raça, a solidão bravia povoava-se outra vez. E o Cometa voltava. Ecoava-se o tropel das eras, dia a dia. E tudo, desde a pedra o homem, proclamava a sua eternidade. E o Cometa sorria. Reli, retoma a palavra Mário de Andrade, reli, tornei a ler, creio mesmo que treli, qual não compreendia, que diabo. Olavo fizera simbolismo, que qualquer coisa que o valha, não podia ser, reli, qual não entendia. Senti que me pesava a minha alma parnasiana. Mário, antes de ser o líder modernista que foi, grande líder, forte poeta da nova escola, foi poeta parnasiano. E joguei fora a minha alma parnasiana. Eureka, esplendor, fecundação. As palavras brilhas, as ideias palpitavam como profecias. Termino a transcrição de Mário de Andrade. Não me lembro de ter lido palavras mais candentes de elogio a um poeta. Um pouco prejudicadas pela justaposição de algumas restrições que me parecem equivocadas. Já que está sendo benevolente comigo, eu quero ler eu vou saltar Melo Bento Samuel Caminha, outro belíssimo soneto, um soneto lírico amoroso, muito apreciado pelo nosso Michele, Antônio Roberval Michele, que em torno dele escreveu um ensaio que publicou em livro. Chegaste, vinhas fatigada e triste fatigada vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. Mas eu tenho que continuar, né? E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a mim e a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. Eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do horizonte extremo. Pilat joga aqui comuns, a partir de um começo elaborado, imagens comuns, mas que ele revitaliza de uma forma notável. O soneto começa denso, belíssimo, mas um pouco erudito, termina mais popularmente e vai bem do começo ao fim. Eu falei, enfim, Bilac no fim da vida, no fim do livro Tarde, não tanto no fim da vida, no fim do livro Tarde, que foi o último que ele publicou, não, parece que
foi publicado póstumamente, foi acrescentado às poesias, ele já foi menos lírico, amoroso, já foi menos erótico, já foi mais inclinado ao pensar, sem deixar absolutamente de lado os outros focos de sua poesia, mas se tornou mais filosófico, no sentido amplo da palavra, mais pensante, mais preocupado com a vida, com o significado da vida, com a morte, com o depois da morte, mais cheio de dúvidas, mas também mais cheio de esperanças. Para a esperança, hesito entre o heróico de Ursinus, outro belíssimo soneto, ou de sinfonia, e o também vibrante Introito, pelo qual acabo me inclinando por me parecer que afinal transita da aspiração para a fé. E eu termino lendo esse soneto, para a alegria do nosso presidente. Pela qualidade do soneto, né? Também. E principalmente, sinto às vezes à noite o invisível cortejo de outras vidas, num caos de clarões e gemidos, o vago tropel, voejar confuso, hálito e beijo de coisas sem figura e seres escondidos. Vou ter que achar a última página, que eu misturei aqui. Considerando que eu devo ter perdido essa página, talvez seria melhor localizá-la aqui, no livro que eu já trouxe de propósito para sanar algum tropeço que tardou, mas veio. No final da tarde, Introito 377. Para cá, Introito. Sinto às vezes à noite o invisível cortejo de outras vidas, num caos de clarões e gemidos, vago tropel, voejar confuso, hálito e beijo de coisas sem figura e seres escondidos. Miserável percebo em tortura e desejo um perfume, um sabor, um tato incompreendidos, e vozes que não ouço, e cores que não vejo, um mundo superior aos meus 5 sentidos. Ardo, aspiro, por ver, por saber, longe, acima, fora de mim, além da dúvida e do espanto. E na sideração que um dia me redima, liberto flutuarei, feliz, no seio etéreo, e ó morte, rolarei no teu piedoso manto, para o deslumbramento augusto do mistério. Com isso, mais uma vez, antes de nós nos dirigirmos ao foyer da Ânia, nós vamos confraternizar com o palestrante, que é hoje também o querido aniversariante. Aliás, eu fiquei muito à vontade aqui hoje, porque ele raramente faz isso, mas ele disse até a própria idade aqui, a idade que ele completou no último sábado. Disse, hoje você falou. Hoje não, falou. Dezenas de testemunhas aí, hoje você falou. Eu disse, falei que os meus 64 anos? Não, mais de 64, mais de 20. Então nós vamos confraternizar com o Anderson no foyer da ANE. Mas antes eu queria recordar apenas os dois eventos culturais da semana que vem, aos quais nós estamos ligados culturalmente. É o lançamento na terça-feira
de Matadouro de Vozes, de Ronaldo Costa Fernandes, que está aqui. Eu acho que eu vi até o Ronaldo chegar aqui hoje. Vi, né? Aqui é o foco luminoso ali, tá? Ah, é verdade, é verdade. Na terça-feira, no Carpe Diem, a partir de 19 horas, lançamento do novo livro do Ronaldo, grande poeta brasileiro contemporâneo. E no dia 29, na quinta-feira, exatamente daqui a uma semana, nós vamos ter aqui neste auditório a solenidade de encerramento do terceiro concurso de ensaios de literatura coreana em Brasília. O concurso chega ao seu fim com o trabalho da comissão julgadora, composta por vários associados da ANE, 5 associados da ANE, capitaneados pela nossa querida Vera Lúcia de Oliveira, e o resultado já vai ser divulgado amanhã. E na quinta-feira que vem, dia 29, nós vamos então fazer aqui o encerramento desse terceiro concurso. Eu queria passar a você, eu não sei que número já é esse certificado que eu lhe entrego, porque todo ano... Menos que 84, deixa eu olhar. Pelo menos 55 anos, que é a idade da nossa casa que você fundou. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez. Certificado. É um momento sempre de muita alegria, de muita manifestação de um grande sentimento que é a gratidão, quando a gente tem o nosso fundador falando aqui para nós, com essa lucidez, com essa competência, com essa erudição poética. E hoje, particularmente, é um dia muito feliz para nós, porque, como ele mesmo também lembrou, nós vamos confraternizar com mais intensidade ainda, porque nós vamos lhe dar parabéns por mais um aniversário privilegiado para nós, pela sua presença aqui no seio desta casa que você e Lina e outros maiorais da cultura brasileira fundaram há 55 anos. Então, agradecendo a presença de todos, eu os convido para então participar do coquetel de confraternização, que hoje tem esse motivo especialíssimo, que é a celebração do aniversário natalício de nosso caríssimo fundador, Anderson Braga Alves. Boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, João. Eu posso lá.
Nós vamos agora, na presença das queridas Dona Célia e Marília, comemorar, cantando os parabéns ao nosso fundador, que foi palestrante aqui hoje também. O aniversário dele foi no último dia 17, foi no sábado, né? Mas nós estamos comemorando hoje. É um privilégio, como eu disse lá embaixo e repito aqui agora, é um privilégio ter o Anderson entre nós sempre. E hoje, mais ainda, porque ele foi extraordinário palestrante, sobre um poeta de sua particular admiração, que é o Olavo Bilac, que ficou escancarado aqui hoje. Então, sem mais delongas, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Mais uma! Você acabar! Eu ajudo! Vamos lá! Vamos lá! Você está acendendo a chama. Aê! Olha essa foto! Vamos lá, você ficou bem, um homem com uma paciência, quantas vezes ele ia ao CIEI para ver como estavam os